Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 6 e verso 15 na Bíblia Almeida recebida. Aqui está um estudo bíblico sobre Apocalipse 20 verso 6, conforme solicitado. Introdução. O capítulo 20 do livro de Apocalipse narra eventos cruciais relacionados ao fim dos tempos, culminando no julgamento final e na instauração de um novo céu e uma nova terra. Dentro deste contexto escatológico, o versículo 6 declara: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Esta passagem é de suma importância, pois define a bênção e o destino daqueles que participam da primeira ressurreição, um conceito que se distingue da ressurreição geral dos ímpios. Ela estabelece uma conexão direta entre a participação nesta ressurreição especial e a isenção da segunda morte, além de prometer um papel sacerdotal e um reinado com Cristo. Contexto histórico. Para compreender Apocalipse 20 verso 6, é essencial considerar o cenário descrito nos versículos anteriores e posteriores. O capítulo começa com a prisão de Satanás por 1000 anos, Apocalipse 20 verso 1 ao 3, um período em que ele é impedido de enganar as nações. Em seguida, o versículo 4 introduz a visão de tronos e almas daqueles que foram martirizados por sua fé em Jesus e na palavra de Deus, que não adoraram a besta nem sua imagem. Estes viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O versículo 5 esclarece que os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem, definindo assim a primeira ressurreição como a daqueles que reinaram com Cristo. O versículo 6, portanto, se insere após a descrição desta primeira ressurreição e antes da soltura de Satanás e do julgamento final dos ímpios. O contexto geral de Apocalipse é de perseguição aos fiéis e de conflito cósmico entre Deus e as forças do mal, culminando na vitória definitiva de Deus. Interpretação. Sob uma perspectiva teológica protestante e trinitária, o versículo 6 de Apocalipse 20 proclama uma verdade fundamental sobre a salvação e a esperança dos crentes. A primeira ressurreição é geralmente entendida como a ressurreição dos justos, que ocorre em diferentes momentos. A ressurreição de Cristo, a ressurreição dos crentes no arrebatamento e a ressurreição dos crentes que morreram durante o período do milênio. Aqueles que têm parte nesta ressurreição são declarados bem-aventurados e santos, um estado alcançado pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A promessa de que sobre estes não tem poder a segunda morte é um testemunho da redenção completa obtida por Cristo. A segunda morte, descrita em Apocalipse 20 verso 14 como o lago de fogo, representa a condenação eterna, da qual os redimidos estão livres. A designação de serem sacerdotes de Deus e de Cristo e de reinar com ele durante 1000 anos aponta para a participação ativa dos fiéis no reino de Deus, servindo a ele e compartilhando de sua glória e autoridade. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um poderoso encorajamento em meio às tribulações, reafirmando a certeza da vitória final e da recompensa eterna para aqueles que permanecem fiéis a Cristo, mesmo diante da perseguição. Referências cruzadas. João 5 verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. Este Evangelho de João esclarece a existência de duas ressurreições distintas. Uma para a vida, associada aos que praticaram o bem, interpretado como aqueles que creem e seguem a Cristo, e outra para o juízo. Isso reforça a ideia em Apocalipse 20 verso 6 de uma primeira ressurreição que distingue os justos dos ímpios, garantindo-lhes a vida eterna e a isenção da segunda morte. 1 Pedro 2 verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta epístola de Pedro fala diretamente sobre a identidade e o propósito dos crentes em Cristo. A descrição de serem um sacerdócio real ecoa a promessa em Apocalipse 20 verso 6 de serem sacerdotes de Deus e de Cristo.
Isso realça que a função sacerdotal não é apenas litúrgica, mas também envolve proclamar as maravilhas de Deus e viver em santidade, refletindo sua luz no mundo, um papel que os fiéis exercerão plenamente em seu reino. Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 15, Almeida Recebida. Introdução. Apocalipse 20 verso 15 é a conclusão sombria de um capítulo que descreve eventos cruciais do fim dos tempos, incluindo o reinado milenar de Cristo, a soltura de Satanás, a batalha final e o juízo final. Este versículo específico serve como um ponto culminante, revelando o destino final daqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele sublinha a seriedade das escolhas feitas em vida e as consequências eternas da rejeição de Cristo. O capítulo, como um todo, oferece uma visão do triunfo final de Deus sobre o mal e a separação definitiva entre justos e ímpios. Contexto histórico. O livro de Apocalipse foi escrito num período de perseguição aos cristãos, provavelmente durante o reinado do imperador romano Domiciano, final do século I depois de Cristo. Os cristãos enfrentavam intensa pressão para adorar o imperador e os deuses romanos, e muitos foram martirizados por sua fé. Neste contexto, Apocalipse oferece uma mensagem de esperança e encorajamento, assegurando aos crentes que Deus é soberano e que, apesar das dificuldades presentes, o mal será derrotado e os justos serão recompensados. A linguagem simbólica do livro, incluindo a figura do dragão, Satanás, a besta, poder político opressor, e o lago de fogo, era uma forma de comunicar verdades espirituais de forma codificada, protegendo os leitores da perseguição. A referência ao livro da vida era uma imagem familiar, presente em outras tradições religiosas da época, mas que no contexto cristão, se refere à lista daqueles que pertencem a Deus através da fé em Jesus Cristo. Interpretação. Apocalipse 20 verso 15, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, expressa uma verdade fundamental da teologia protestante. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. O livro da vida representa o registro daqueles que foram predestinados por Deus para a salvação e que aceitaram o sacrifício de Jesus como pagamento por seus pecados. O lago de fogo simboliza a separação eterna de Deus, um estado de sofrimento e tormento eterno para aqueles que rejeitaram a oferta de salvação. A imagem do julgamento com base no que está escrito nos livros, juntamente com o livro da vida, enfatiza a justiça divina e a responsabilidade individual. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete da importância da evangelização e do testemunho cristão. Devemos compartilhar o Evangelho com o mundo, para que outros possam ter a oportunidade de ter seus nomes escritos no livro da vida. Também nos desafia a examinar nossas próprias vidas e garantir que nossa fé seja genuína e que estejamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. A mensagem central é clara. A salvação é um presente gratuito de Deus, mas exige uma resposta de fé e obediência. Referências cruzadas. Filipenses 4 verso 3. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo na obra do Evangelho, juntamente com Clemente e com os meus demais colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Este versículo demonstra que o livro da vida é uma realidade espiritual, onde os nomes dos crentes são registrados. Ele reforça a ideia de que a salvação não é apenas uma experiência pessoal, mas também uma comunidade de fé. João 3 verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo fundamental do Evangelho de João oferece o caminho para evitar o destino descrito em Apocalipse 20 verso 15. A fé em Jesus Cristo é a chave para ter o nome escrito no livro da vida e escapar do lago de fogo. Ele demonstra o amor incondicional de Deus e a oferta de salvação para toda a humanidade. Esses versículos, em conjunto com Apocalipse 20 verso 15, fornecem uma compreensão mais completa da salvação, da justiça divina e da esperança eterna oferecida a todos que creem em Jesus Cristo. Eles conectam a narrativa apocalíptica com os princípios fundamentais da fé cristã, reforçando a importância da fé, da obediência e do testemunho.